A impressão daquela bomba que está sendo ali desarmada, né? Um quarteirão isolado para que a bomba exploda em segurança e não no colo do governo. Bebiano deu todos os avisos de que falaria coisas a respeito da família Bolsonaro, de que sabe o funcionamento dos gabinetes da família. Inclusive, um amigo dele chegou a dizer para mim: o gabinete do Flávio Bolsonaro é o mais arrumadinho de todos os quatro. Então, ele dá a entender que sabe de coisas ali, dá a entender que pode falar do relacionamento da família com milícias no Rio de Janeiro, dá a entender que pode falar sobre patrimônio da família Bolsonaro e a forma como esse patrimônio foi sendo amealhado e foi sendo declarado por valores não condizentes com a realidade. Pode falar sobre campanha e a forma como ela foi custeada, pode falar sobre toda aquele trabalho de redes sociais feito durante a campanha, coordenado pelo seu desafeto Carlos Bolsonaro, e como ele foi feito, quais os bastidores da montagem desse trabalho de comunicação. Enfim, é um homem que sabe demais. Ele foi advogado do Jair Bolsonaro antes de ser seu coordenador de campanha e antes de ser seu ministro, seu secretário-geral da presidência da República. Ele é alguém que deixou de acompanhar o pai no leito de morte para estar ao lado do Jair Bolsonaro. Essa é uma lealdade que se cobra e, uma vez humilhado, ele está mostrando ali, abrindo a caixa de ferramentas, mostrando o que tem a dizer. A demora do governo é eloquente no sentido de que o governo e o presidente temem o que este homem pode dizer. E aí você fica o país inteiro assistindo a isso, porque virou uma novela transmitida em rede nacional, não graças ao Bebiano, não graças à imprensa, graças, por obra e graça, do Jair Bolsonaro e do seu filho Carlos. Esta novela começou a ser exibida primeiro no canal dos Bolsonaros. E aí virou isso que está virando uma bola de neve com consequências cada vez maiores. Já se chegou ao ponto de se oferecer um cargo numa estatal para esse homem, depois de se oferecer uma embaixada para esse homem, e no lugar do mundo que ele escolha, meio um jogo de war, território à sua escolha. E agora se está diante de uma tentativa de acordo em que ele saia dizendo que foi injustiçado, mas não atire pedras ou coisa pior no governo e no presidente. Isso na antevéspera do Bolsonaro supostamente ir ao Congresso levar a reforma da Previdência. É uma coisa inédita, eu acho estarrecedor que a gente esteja diante desse roteiro assim tão mal ajambrado. E eu acho que sim, a gente começa a ter uma situação em que a reforma da Previdência corre riscos. Porque diante de algo um pouco menos explosivo, a gente já viu essa reforma ir para a gaveta em vezes anteriores. Agora, com uma coisa que a gente não sabe no que vai descambar, eu vejo muita gente já colocando as barbas de molho. Gente ainda séria desse governo e gente que estava disposta a cooperar no Congresso, mas que já começa a olhar para essa vizinhança do Bolsonaro e achar, se eles não se entendem, porque eu é que vou enfiar a minha mão nesse vespeiro. A gente está num país que cultua a delação premiada. Delação premiada passou a ser um sinônimo de heroísmo no Brasil. Nós vimos um ex-ministro como Antônio Palocci dizendo tudo o que disse sobre Lula e Dilma. A gente viu lá atrás Pedro Collor, o primeiro delator ainda não premiado, falando o que disse do irmão. Depois assistimos Roberto Jefferson implodir o escândalo do mensalão. Todas essas pessoas eram homens bombas em potencial. Se sabia que eles podiam dizer muito, a gente sabia do Delcídio. Delcídio foi lá, delatou. Ele falava, Delcídio gostava de citar um outro filme. Ele citava aquele Batman que tinha o Coringa, que falava: eu sou o profeta do caos. Ele falava até com essa voz para mim. Bebiano falou: o que eles chamam de inferno, eu chamo de lar. E essa demora toda não tem outra razão senão o fato de que o governo está tentando apaziguar esse homem-bomba. Agora pode-se ter uma situação ridícula de o presidente da República dar uma declaração falando bem do Bebiano, seja pelo Twitter, seja numa live, seja numa dessas entrevistas controladas que ele costuma dar. Se isso acontecer, o presidente vai estar gastando mais do seu capital político ainda. Porque por mais que tenha bate-paus que estão aí dispostos a passar pano para qualquer circunstância, a verdade é que aquele apoio monolítico ao bolsonarismo nas redes está quebrado. Ele foi cindido nesse episódio.
já é muito comum ver nas páginas do próprio filho, na página do pai, parem com essa palhaçada, vão governar, votei em vocês para governar, porque eu lembrei os números na minha coluna no fim de semana. Eleitor do Jair Bolsonaro puro sangue é minoria no Brasil. A esse eleitor puro sangue, que é esse que está disposto a passar o pano em qualquer circunstância, foram se somando os antipetistas, aqueles que achavam que ele era o único capaz de ganhar do Lula, enfim. E mesmo assim não é maioria no Brasil. Somando todo esse pessoal que votou no Bolsonaro no segundo turno, é minoria. É minoria, inclusive, em relação a quem votou Haddad, mais abstenção, mais brancos e nulos. Então é bom esse pessoal começar a pôr as barbas de molho, entender que não tem uma licença para fazer tudo, para fazer expurgo, para fazer comunicação direta dessa maneira assodada. Era bom que esse episódio servisse para quebrar alguns desses conceitos equivocados e altamente ideológicos que existem no seio da família e no seio do governo.